gente, boa noite, né? Eu fico até feliz de ter escutado a apresentação de Flávia, né? Porque eu, para quem não sabe, por muito tempo quis ser analista do comportamento e acabei mudando para psicanálise no meio do caminho. Então, eu acho que a proposta do guarda-chuva de trazer diversas abordagens para vocês aqui, para vocês verificarem quais vocês se identificam mais, enfim, eu acho que isso faz toda a diferença no processo formativo, né, de escolha mesmo de abordagem teórica, porque é muito importante que se escolha de cada forma, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre luto de Freud a Lacan, né? Foi um luto que foi proposto por Lucas para mim, né? Então, para quem não sabe, eu trabalho numa perspectiva mais lacaniana da coisa, mas não tem como a gente falar de Lacan sem falar um pouquinho de Freud. Então, hoje eu não vou falar diferente do que Flávia e Isa vão trazer de intervenções em psicanálise, e vocês vão entender o porquê. Eu vou trazer mais a leitura do luto, tanto de Freud quanto para Lacan, para vocês conseguirem entender mais ou menos como é que a psicanálise nessa vertente trabalha, porque a gente tem diversas psicanálises por aí, tá bom? Mas vamos lá, gente. Vitor já me apresentou de alguma forma, né? Mas eu gosto de falar um pouquinho de mim pela minha experiência. Eu trabalho como psicóloga clínica hospitalar, né? Também como Flávia, também como Isa. Então, hoje vocês estão com pessoas de hospital por aqui. Então, a gente convive com luto tanto na clínica quanto nas unidades de saúde, né? Eu atuo também como professora universitária, sou orientadora de uma liga acadêmica. Então, esse manejo de transmissão é algo que eu gosto muito, né? Já sou especialista em psicologia hospitalar e atualmente eu estou fazendo 3 pós-graduações em cuidados paliativos e terapia da dor, saúde mental, psicopatologia, atenção psicossocial e fundamentos da psicanálise, teoria e clínica. Tenho uma formação complementar, já concluída em tanatologia e em psicanálise, que é para sempre, né? Não para, então não vou nunca cessar essa busca de conhecimento. Coordeno o Catavento Instituto e o Finitude em Pauta também, junto com Thalia, o Catavento e com Thalisa, o Finitude em Pauta. Vocês já devem ter visto alguma coisa por aí, né, no Instagram, porque os dois são parceiros do Guarda-Chuva. E me debruço muito sobre estudos sobre corporeidade, sobre doenças crônicas, luto, enfim, toda essa questão por aí. Mas, para começar, vocês já devem ter ouvido falar disso, eu não tenho como falar de luto sem falar de morte e perda, né? Principalmente quando a gente pensa em psicanálise. Porque, gente, psicanálise se debruça de uma questão muito de corpo, das pulsões, né? Então, não tem como a gente fazer uma leitura de sujeito sem ler o sujeito com o seu ambiente, o sujeito com a linguagem, de como é que tudo se funciona. Então, quando a gente pensa em morte, a gente pode pensar, vou tentar fazer manual aqui para vocês. A gente tem a subjetividade, né, que todo mundo fala na faculdade de psicologia. A gente tem um sujeito, que somos nós, e o objeto, que é o objeto de amor, né? E isso aqui é meramente didático, tá, gente? A gente tem isso bem juntinho, bem amalgamado mesmo, bem junto. O que é que acontece? Eu, com a minha relação com o meu objeto, sou quem eu sou, né? Sou Amanda psicóloga, Amanda que gosta de dançar, Amanda tatuada, Amanda que gosta de comer o doce antes do salgado, e enfim, essa sou eu. Relacionada também com o meu laço social, uma correlação com o outro, né? Então, não tem como a gente pensar em sujeito sem pensar nessa correlação com o meu corpo, com o que eu sou e com o outro, com o mundo, com o ambiente, com a cultura, com toda essa questão da arte, né? Com a saúde. Então, nós somos vários dentro de um próprio amalgamento. Quando a gente fala de perda, gente, a gente está falando de uma ruptura, de um corte, de uma cisão, de assim, algo que é arrancado, destroçado, que dói, né? Então, quando a gente está falando de perda, a gente está falando de uma dor, de uma ruptura. Lembram quando eu coloquei com a mãozinha bem bonitinha, a coisa amalgamada, tudo junto? Quando a gente perde, algo de nós vai junto. Por isso que dói tanto, né? A nossa relação com o outro, algo se perde quando a gente fala de perda. E é muito importante conceituar isso aqui para vocês, para depois trazer os teóricos, porque, na prática, gente, eu não fico vendo como é que Lacan ou Freud ficam pensando o luto. Mas a gente precisa falar de sujeitos acima de tudo, né?
E aí vocês podem estar se perguntando por que eu falo de sujeito e não falo de indivíduo? Né? Na faculdade de psicologia, a gente tem uma visão mais moderna da coisa aí de falar de indivíduos, né? De uma perspectiva colada com o individual. Só que aqui eu vou trazer uma perspectiva mais da linguagem, que é com que eu trabalho na psicanálise. Então, por que a psicanálise fala de sujeito e não de indivíduo? Né? Se a gente for pensar na palavra indivíduo, a gente pensa em indivisível, único, algo que não se separa, algo que não se descola, algo que está ali completo, mas que não tem outras partes, ele é indivisível. Isso, gente, é uma visão muito cartesiana da coisa, né? René Descartes falava muito do penso, logo existo, então essa coisa de que ali eu é o que é, né? Não o que eu sou, é o que é um olhar do outro para mim, de um indivíduo completo ali, e que não tem separação. Então, por exemplo, a Amanda que vocês estão vendo aqui é a visão de indivíduo que vocês têm de mim. Da Amanda professora, da Amanda que transmite a psicanálise, que fala de luto, que fala de psicologia hospitalar. Só que a psicanálise tem uma leitura de sujeito, que o sujeito é o quê? Ele é divisível. Freud falava, né, da divisão entre consciente, conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. Então, a divisão tá por essa parte. Então, quando eu falo para vocês que é uma coisa só, isso é um sujeito, mas é um sujeito que vocês percebem que tem vários traços atrelados aí, de gostos, do que eu não gosto, de preferência, de estudo, de construção, de relação interpessoal, de como eu me relaciono com o meu objeto, o que é que meu objeto significa para mim. Então, a psicanálise, diferente da visão cartesiana, né, e não é uma crítica, é só que é diferente mesmo, vê as pessoas como sujeitos e não como indivíduos, porque a gente pensa que somos múltiplos dentro de uma coisa só. Né? Então, isso que faz e que provoca uma perda, que pode ser perdido, porque eu sou divisível, eu sou falho, um pedaço de mim falta. Essa é a visão da psicanálise. E aí, gente, vocês já devem ter ouvido vários conceitos sobre luto aqui nesses 3 dias, né? Então, o que é o luto por si só? Ele é um processo de assimilação da perda, né? E é um esforço para se aceitar o que não se pode mudar. Então, quando a gente fala de luto, automaticamente a gente pensa em morte, né? Só que as pessoas não têm uma noção quando elas olham essa questão do indivíduo, né? A pessoa bota lá luto, alguma coisa assim, pensa logo em morte porque é uma visão de indivíduo e não do sujeito. O sujeito, a gente pode sentir vários lutos ao longo da vida, né? Várias perdas, várias mortes simbólicas ao longo da vida. De um corte de cabelo, de um envelhecer, da perda de um membro por amputação, que a gente vê muito no hospital, por exemplo, né? De um roubo, uma perda de emprego, sair da juventude para a vida adulta, ou se mudar de cidade. Então, assim, que é que não se pode mudar? Esse demanda um esforço, um trabalho. Então, isso é o luto, é um processo de assimilação da perda. E aí, gente, isso diz respeito de um reconhecimento de uma dor, né, que direciona esse sujeito para a busca de uma aceitação. Foquem nessa questão da busca, gente, porque se eu falar só de aceitação aqui, vocês começaram a jornada com o Lucas falando das não fases do luto, né? Mas muita gente ainda se pega com isso da aceitação, de que a pessoa precisa elaborar o luto, né? E aí, quando a gente pensa na terapia do luto, da questão de como a gente trabalha, a gente precisa entender e fazer entender o paciente que a aceitação da perda não é perder a memória, mas é desativar a carga emocional da separação e transformar a separação em reparação. A gente vê em muitos livros, né, de Parkes, Bowlby, Maria Helena Pereira Franco, Kovacs, falando um pouquinho dessa questão de que, assim, o luto, ele deixa de doer em dado momento quando a gente para de ficar nessa dor e sente saudade. Mas ele pode voltar a doer, que a gente vê na questão do modelo do processo do luto, que também vocês já devem ter visto por aqui. Mas, assim, só para deixar claro para vocês que o luto é um trabalho, né? E Freud falou muito disso, do luto ser um trabalho, né? Só que para a sociedade é tão difícil, é tão tabu, né, a gente falar de luto, porque para a sociedade o luto é um evento, né? É uma coisa que acontece ali naquela data, e aí depois de dado momento, dado tempo, você precisa ter cessado isso, ter aceitado isso, ter elaborado isso. Só que as pessoas esquecem que o luto ele não é só um evento, né? Ele é um processo de subjetivação. Por quê?
partir do momento que eu me coloco como um sujeito no mundo, quando eu perco uma relação com o outro muito permanente. Um pedaço de mim se vai, a minha relação se vai, o que significava para mim isso se vai, a minha rotina se vai. Então, não tem um tempo cronológico acerca do processo do luto, como a sociedade coloca, né? Porque ele não é só um evento, ele é um afeto, né? E quando eu digo afeto, gente, não é afeto da palavra senso comum, não. Afeto da psicanálise é aquilo que afeta o sujeito, que faz sentir, que provoca sentido. Então, por esse motivo, a gente tem essa questão de entender que demanda-se um trabalho mais devocional, vou falar um pouquinho mais para frente, essa questão do trabalho do luto para o sujeito, né? Para aquele que está o enlutado por si só. E aí, gente, Freud, ele falava muito em Luto e Melancolia, que é um dos textos mais precursores com relação a falar do luto, né, de como é que ele se dá e como é que ele se trabalha. E depois disso a gente foi vendo outras teorias. Inclusive, ele ainda é um texto muito estudado e até quem não é da psicanálise, eu acho que vale a pena entender um pouquinho como é que Freud se colocou nessa questão do luto e melancolia, que ele falou, e eu não vou me debruçar pela melancolia, tá, gente? Porque é de outra ordem estrutural da visão da psicopatologia lacaniana da coisa, mas assim, eu vou falar de luto aqui com vocês. Ele fala que o luto acontece a partir de um evento traumático de uma perda. Então, observe, o luto não é um evento. Aconteceu um evento que virou um trauma de uma perda, né? E que aí se precisa trabalhar. E aí, por que é tão importante vocês terem acesso a esse texto, que ele hoje é de domínio público, né? Não precisa comprar o livro, está tudo na internet. Ele abordava como um processo natural. A gente vê muitas pessoas falando do luto como doença, né? E isso é o que traz mais os nossos pacientes para a gente no consultório. E isso é o que mais fazem os médicos, por exemplo, solicitarem a presença da psicologia após a comunicação de óbito nos hospitais. Porque eles entendem que aquela reação não é condizente com o que eu dou conta de lidar. Né? Então, Freud fomenta isso desde lá atrás, de que assim, o luto é um processo natural. Nós todos somos lutados, todos passamos por várias perdas na vida e está previsto de que a gente vai ter todo esse processo de reclusão para depois a gente se soltar para o mundo novamente. Né? Então, o que é isso? Ele define o luto como uma reação à perda do objeto de amor, se caracterizando como um processo que ocorre de forma gradativa e que gera sofrimento. Então, ele não fala de luto somente de morte, né? De um objeto de amor. O luto pode ser um trabalho, o luto pode ser de um carro, né? Como eu já tinha dito para vocês. Então, isso gera um sofrimento porque metade de mim ali, ou um pedaço de mim, se foi. E aí, gente, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala de intervenção analítica, uma coisa que é sempre, para quem já teve a experiência de estar numa supervisão, algo que se pergunta é qual é a pergunta do analista, né? Que é muito importante, porque a relação dentro de um set analítico, que eu não estou falando de um set físico, né? De um divã e tudo mais, a Felipe falou muito ontem de transferência com vocês, é de uma relação. Então, é muito importante que a gente faça essa pergunta na análise. Quando se perde, o que é que foi perdido ali? Né? Quanto do sujeito e o que do sujeito foi perdido ali? Né? Porque, gente, quando a gente pensa nessa ruptura do outro, a gente pensa que esse outro estava sustentado naquilo e ele perde aquilo. Né? Mas aí, como é essa questão da perda? Né? Como é que chega para ele? É muito importante isso. Porque isso, por que eu não trago intervenção em psicanálise para vocês? Porque nós trabalhamos com um a um. Né? Diferente das outras teorias, abordagens, que tem toda uma questão de um processo já previamente estabelecido e que vai se transformando ao longo de um a um. Ele já tem um modelo, né? A psicanálise não tem. A gente trabalha com a ética da associação livre. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de análise, a gente pensa em um analista também lutado ali, também dando conta de trabalhar essas questões e trabalhando com o paciente e escutando a partir da associação livre, fazendo que ele fale sobre. Né? Por quê? Por que isso? Aí que vem
toda essa questão do trabalho, né? Quando a gente perde alguém, gente, a gente precisa de um trabalho para superar, bem entre aspas, né? É um trabalho devocional, bem semelhante ao trabalho mais religioso, de uma devoção religiosa, de que assim, estou de alguma forma aqui tendo que lidar com isso, porque isso é importante para minha vida, né? Por isso que chama de trabalho, né? A superação para a psicanálise, gente, não é a superação que a gente fala assim, a pessoa está bem, está ótima, né? Fala de um conjunto de ações psíquicas que terminam por introjetar simbolicamente aquilo que foi perdido. Então, ele se elabora a partir da introjeção, gerando novas possibilidades de amar, fazendo deslocamento do objeto de amor, que é o quê? Quando o sujeito olha para dentro, ele para de se lançar para o mundo, olha para dentro e começa a observar o que é que foi perdido ali, para ele voltar a desejar e buscar outro objeto de amor, para deslocar essa questão do objeto de amor. Isso não quer dizer que ele deixa de sentir o luto, tá, gente? Ele só passa a ter libido para voltar a se lançar para o outro, né? Dessa coisa do laço social, né? Dessa recuperação, desse amalgamento que se tinha, de alguma forma. E aí, o que é que muda em Lacan, né? Para quem não sabe, gente, a gente vê várias psicanálises por aí. No Brasil, a gente vê poucas pessoas que estudam Lacan e é uma coisa até que eu vejo regional. Aqui na Bahia, a gente vê muito isso de Lacan. Eu tive a oportunidade de estar em um instituto lá da Unifesp, em São Paulo. O pessoal falava mais de Winnicott, então as pessoas não falam muito de Lacan. Por quê? Porque Lacan não escrevia. Lacan fazia seminários. Ele sempre se dizia freudiano, né? E ele ia lá e falava para as pessoas, mas ele tinha uma visão mais matemática da coisa. Ele criticou Freud em alguns momentos, né? E aí ele não tem estudos sobre o luto, mas ele fala um pouco algo que a gente pode associar a esse processo e que eu acho que faz muito sentido da forma clínica que eu leio toda essa questão do processo do luto nos meus atendimentos, né? Então, em Luto e Melancolia, Freud falava que o luto se conclui, o luto acaba, né? Aí ele disse: o luto normal supera a perda de objeto e também, enquanto persiste, absorve todas as energias do ego. O luto consiste em identificar a perda real, essa definição talvez seja mais forte, peça por peça, pedaço por pedaço, signo por signo, até o esgotamento. E quando isso está feito, acaba. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que os traços de uma pessoa são finitos ou são infinitos? Se perguntem aí. Porque, assim, eu já tive alguns lutos na minha vida, mas eu vou citar o luto de minha avó, por exemplo. Eu lembro um pouco do rosto de minha avó hoje. Né? Minha avó morreu, vai fazer 15 anos, mas, assim, eu lembro que em dado momento, minha avó faleceu de câncer metastático, eu lembro que em dado momento minha avó deu uma melhora, né, antes de morrer, e aí eu lembro do cheiro dela, eu lembro da textura do lençol do hospital, eu lembro de como estava o cabelinho de minha avó, bem ralinho, crescendo, né, porque ela já estava em paliação. Eu lembro das mãos dadas com a minha família, e eu lembro da dor, né? E aí, Thalita falou que são infinitos. Lacan traz isso, né? Que quando a gente pensa em traços finitos, eu tô aqui, você vê que eu trouxe a mão das pessoas, o calor, a textura do lençol, o cheiro, o cabelo de minha avó. Isso são vários traços. Se eu for, por exemplo, falar de mim, quem é a Amanda, né? Que aí são os meus traços. A Amanda é uma pessoa extrovertida, a Amanda é uma pessoa que ama tatuagem, a Amanda é uma pessoa que é super tímida, apesar de parecer que não. Né? Isso são os meus traços. Se eu ficar falando de mim aqui, alguma hora vai cessar, eu não vou mais ter o que falar, mas vai sobrar eu inteira ali. Né? Então, isso não é me reduzir a zero ou reduzir alguém perdido a zero. Né? Por quê? Porque esse eu, isso que fica, essa redução de mim inteira ou de minha avó inteira, é tudo que ela representa para mim, tudo que eu represento para o outro, tudo que os seus pais, mães, tios, avós, amigos representam para vocês. Então, Lacan fala que os traços são infinitos, que não tem como esse luto acabar.
né? A gente tem como lidar melhor com isso, mas fica, né? Como Thalita falou, sempre vai haver algo que remete à memória, né? Sempre. Porque esse pedaço de mim se foi, né? Mas esse traço infinito ficou em mim. Não à toa, na clínica, no hospital, a gente vai, sonhei com isso, sonhei com aquilo, sonhei que meu avô apareceu aqui para mim, né? Porque é esse traço infinito que fica, né? De que tá ali, de que tá nesses conteúdos inconscientes e que retornam, né? Do retorno do recalcado que a gente fala. E aí, gente, como é que Lacan, por não falar de luto, nomeou o traço de infinitude no outro? É o desejo, gente. Então, vocês devem ouvir muito, né? Psicólogo que trabalha com psicanálise falar de desejo. Né? Mas o que é desejo? Desejo, gente, é uma substância infinita que habita seres finitos. Então, assim, eu, vocês, todos que estão falando, em dado momento nós vamos morrer. A gente sabe disso, é a única certeza que a gente tem. Mas o nosso desejo, ele é infinito. Por quê, gente? Ele não cabe todo na linguagem. Ele não é todo subjetivado. Desejo é a falta. É aquela coisa assim, eu não falei de René Descartes do desejo, ou do penso, logo existo. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim, eu desejo, logo eu insisto. Desejo é movimento, é busca, é libido, é pulsão de vida, né? É correria de ir atrás das coisas que você quer, ou de... isso é o deslocamento de objeto que Freud falava. Né? Quando eu desejo estar, me lançar para o mundo, me fazer vista, né? É uma coisa de uma pulsão escópica, de como o olhar do outro me afeta, né? Então, essa é a forma de tornar esses traços infinitos para Lacan. No seminário 6, gente, ele, como eu disse a vocês, ele faz palestras, né? Seminários, ele não tem livros. Ele lê um pouco de Hamlet, que é uma história bastante triste, assim, dramática com relação a um processo de luto, né? Porque Hamlet, o pai dele foi morto pelo tio, e aí ele sonha com o pai que veio e contou que foi o tio, e aí ele tenta matar porque esse tio casa com a mãe dele. É bem freudiana essa questão do Édipo aí, posta nesse conto, né? Como a gente pode dizer, mas ele fala um pouquinho dessa questão de que o quê? Existe o luto do falo, né? Quando eu falo de falo, não é um pênis em si, porque Lacan que introduz essa questão de falo, não da questão da forma simbólica, mas de uma posição, né? O falo é um poder, o falo é um controle, o falo é uma produção de nome do pai, né? Então, existe esse luto do que eu perdi, do meu controle, do que eu perdi, da pessoa que representava para mim uma força, uma potência, né? E esse luto do falo envolve também fazer o luto da possibilidade que o outro possa te perder. Então, quando o meu falo se vai, minha vida se vai, né? Então, Lacan fala um pouquinho de uma produção de um informe. Quando eu coloco informe, gente, nem informar de jornal, de declarar, mas de sem forma, né? Porque quando a gente perde o falo, ele perde a forma, e quanto mais forma ele tem, mais vida ele tem. Então, quando a gente perde, quer dizer o quê? Morte, perda, ruptura, dor, né? E aí, quando vocês olham essa imagem, o que, é que tem em comum aí, né? Pessoas olhando para baixo, mãos na frente, sem conseguir se olhar, sem conseguir, né? Não quero que as pessoas me vejam triste, mas eu tô triste. Isso é a visão do luto, né? E aí, em todas as imagens do luto, a gente vê uma pessoa fazendo uma posição especular do reconhecimento intersubjetivo, né? Eu não quero falar sobre isso, eu estou triste, eu não consigo nomear. Lacan fala disso, da ordem do real, de uma angústia, né? de um sofrimento, de uma dor psíquica, né? Então, como a gente trabalha com o inconsciente estruturado como linguagem, para que o real entre na noção do simbólico do Anel Borromeu, a gente precisa fazer falar, precisa trazer linguagem, para que se chegue nesse momento de buscar o desejo. Né? E aí, gente, para finalizar, né, como eu disse para vocês, nunca esqueçam desse amalgamento, dessa bola inteira do sujeito. As nossas perdas são várias faces de metamorfose do eu. Então, para trabalhar com os psicanálise, a gente precisa perder essa noção de indivíduo, precisa perder essa noção de que cada pedaço é indivisível e que é uma coisa só. São várias partes de mim, várias partes
de nós que se vão quando a gente perde. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, agora na tragédia de Petrópolis, quantos não estão sentindo? Eu, particularmente, estou sentindo muito. Marília Mendonça. Não é só no seio intrarrelacional, mas fora também. Né? Então, um pedaço nosso se vai quando a gente perde alguém, perde algo que representa. Isso diz muito sobre nós. E essa é a visão da psicanálise. Aqui estão as referências, eu queria agradecer. E deixar só uma dica aqui para vocês. Eita, eu saí. Não saí não. Da formação lá do Catavento, a gente está com 2 turmas abertas de psico-onco e UTI. Né? Caso queiram se inscrever, a matrícula está aberta até semana que vem, tá? E é isso, gente. Queria agradecer. Não sei se ficou dúvida. Passei um minuto do tempo de Isa, mas espero que vocês tenham gostado e que tenha sido claro, apesar de que psicanálise dá um pouquinho de nó na cabeça, principalmente quando a gente fala de Lacan, né? Mas muito, muito obrigada, gente.